Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, do mais que tu já está presente no nosso meio, Senhor, que tu possas mais ainda falar aos nossos corações, que tu possas, Senhor Deus, trazer transformação às vidas que aqui estão, que tu possa, Paizinho, falar a vida de cada um aqui, Pai, que a tua palavra, que vai ser falada nesta noite, que ela possa se fazer raiz em cada coração que aqui está, e que ela possa florescer e dar frutos. Assim, Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa esse homem que está aqui, pobre pecador, mas que tem a vontade de querer fazer a coisa certa diante de Ti. Assim eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, nessa noite nós estamos incumbidos de trazer ensinamentos da palavra que fala sobre o temor do Senhor. Na terça-feira passada, o pastor Wilson esteve aqui e trouxe sobre o temor do Senhor. E hoje nós estamos também, vamos falar alguma coisa sobre o que é o temor do Senhor e principalmente os benefícios que aqueles que temem a Deus usufruem da sua palavra. Então nós vamos trazer alguns ensinamentos sobre isso e a gente espera que cada um de vocês possa receber com alegria no coração. Às vezes a palavra ela é meio dura, às vezes a palavra ela não traz aquilo que a gente quer ouvir, mas pode ficar certo, irmãos, que os ensinamentos do Senhor é para honra e glória dele, mas também é para que nós sejamos abençoados. Apesar da gente, às vezes, não entender, achar que o paizinho está sendo cruel com a gente e tudo mais, que às vezes a gente queria que a vida fosse um pouquinho leve, um pouquinho mais leve, mas a gente tem que entender o seguinte, que os ensinamentos do Senhor, eles são justos, e ele traz transformação à vida de cada um. Então, falar sobre o temor do Senhor, eu confesso, irmãos, que há 24 anos atrás, quando eu me converti, no dia 20 de junho de 2000, lá na Rua 21, ali na Betesda da Rua 21, os mais antigos que sabem onde é a Rua 21 ali, né? Né, Gomes? O Gomes e a Orleida foi o casal que me recepcionou lá. Desde aquela época o Gomes já era da recepção, meu Deus do céu. Era o Gomes e a Orleida, Almodar e Vera. Foram os dois casais que me receberam lá, eu e a Kel. Já pensou? E assim, quando eu me converti, pouco tempo depois, ouvi a palavra sobre o temor do Senhor. E eu, meu Deus do céu, o que é isso, né? E agora, eu dizia, bom, agora eu estou frito. Eu não temo a Deus, né? Como é que tem que ter, como está escrito aí, como é que tem que fazer, e agora eu estou frito. Mas, meus queridos, a caminhada cristã, ela sempre tem um foco
E o foco maior para a caminhada cristã é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento espiritual. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós não podemos ser como crianças, como bebês na palavra, não podemos estar bebendo leitinho. Precisamos, durante a nossa caminhada, aproveitar e saborear alimentos sólidos. O que é isso? É ter mais intimidade com o Senhor, ter mais intimidade com Deus. E o temor do Senhor, apesar da palavra temor, ela traz assim, a palavra é essa mesmo, temor, é ter medo, né? E às vezes as pessoas pensam, mas eu quero ter medo de Deus, né? Bom, nós vamos tentar nessa noite explicar para os irmãos mais ou menos o que vem a ser isso, para que assim a gente possa ter, se alguém tem, como eu tinha, né, vamos dizer assim, algum preconceito em relação a essa palavra temor, que hoje ele finalize, caia por terra esse preconceito sobre a palavra temor, né? Então, alguns versículos nós podemos pesquisar, e nós encontramos muitos. E a palavra dessa noite fala assim, quais são os benefícios do temor do Senhor na vida do crente e da igreja. E eu pude aqui verificar alguns versículos que falam, Provérbios 10, 27, fala assim, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Outro versículo que eu encontrei, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte, está lá em Provérbios 14, 27. Em Provérbios 22, 4, diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Lá no Salmo 111, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha aí. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Então essas passagens, elas falam sobre o temor do Senhor. O próprio pastor Alex, aqui dessa igreja, ele pregou sobre o temor do Senhor no ensino de doutrina, numa terça-feira. Então é algo que nós precisamos estar constantemente falando sobre o temor do Senhor. Como é que é viver no temor de Deus? E assim, conforme esses versículos que eu falei agora para os irmãos, nós vamos agora tentar discorrer sobre em cima desses versículos e alguns benefícios que nós podemos tirar da sua palavra, da palavra de Deus em relação a cada um de nós, principalmente os servos do Senhor e a igreja do Senhor, né? Então em Provérbios 10, 27 diz assim, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Bom, vida longa, prolonga a vida. Alguém sabe mais algum versículo que diz que terás vida longa? Tem um que fala, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Tem isso aí, né? E terás vida longa. Os teus dias serão acrescentados sobre a terra. Não é assim que fala? Honra teu pai e tua mãe, ou seja, é um mandamento com promessa. Vida longa. Ter uma vida longa na presença do Senhor é bênção ou é maldição? É bênção. Quem não quer ter vida longa na presença de Deus? Gozar dos benefícios e das bênçãos do Senhor aqui nessa terra, sim. Apesar do que está prometido para nós, é muito melhor, não tem nem como comparar e não dá para expressar em palavras o que está nos aguardando em relação ao que nós temos hoje. Não dá para comparar. É incomparável. Mas mesmo assim, todos nós, uma vez eu falei aqui, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão. Mas quem quer morrer hoje? Ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu, não quer? Todo mundo quer ir para o céu, queremos? Mas ninguém quer morrer hoje. Quem quer morrer hoje? Ninguém. Mas por que nós almejamos, desejamos o céu,
E não queremos morrer, porque a única forma de chegar aos céus, enquanto Jesus não vier, é através da morte. Morreu, vai para o céu. O crente vai para o céu. A promessa, ela é bem clara em relação a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o dom que Deus deu, que é o dom maravilhoso da vida, ela deve ser vivida aqui na terra. É essa vida. A carne que Deus nos deu, os nossos sentimentos, as nossas decisões, a nossa vida, essa é boa e agradável perante o Senhor, porque aquele que serve a Deus, aquele que agrada o coração do Senhor, tem uma vida longa, sim. E é bom viver. É bom viver. Apesar das dificuldades do dia a dia, é bom viver. A gente sabe que é bom. E principalmente estando na presença de Deus, aí é que é melhor ainda, né? Então a palavra de Deus diz aqui, que o temor do Senhor prolonga a vida. Você viver diante de Deus, você terá uma vida prolongada. A sua vida não será abreviada, ela será prolongada. Isso é um dos benefícios. É um dos benefícios daqueles que vivem no temor do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre os benefícios e no final eu vou dar aqui para os irmãos como é viver no temor do Senhor. Eu sei que muitos daqui, que todos são crentes, acredito que 99% sabe como é viver no temor do Senhor, acredito eu. Mas como ensina de doutrina, a palavra hoje é de doutrina e de ensino, a gente vai tentar ensinar e passar para os irmãos como é viver no temor do Senhor. A palavra de Deus também diz que em Provérbios 14, 27, que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Laços da morte. O que é isso, irmãos? Segurança. Primeiro benefício, vida longa. Segundo benefício, segurança. Os livramentos do Senhor, Ele afasta das armadilhas da morte, ou seja, nos livra. No Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aí, ó. E os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Livramento. Já pensou você viver diante de Deus, no temor do Senhor, e você sabe que Deus está o livrando de todas as armadilhas que o inimigo coloca diante de vocês? Armadilhas de assalto, armadilhas de morte, armadilhas de sei lá o que for. Ah, sim, mas isso isenta a gente de assalto? Não. Isenta a gente de acidente? Não, não isenta. Mas a gente tem que entender, irmãos, que poderia ser muito pior daquilo que a gente poderia estar passando. Já pensou que Cadê a Ellen? Opa, a Ellen foi recentemente agora, ela foi assaltada. Já pensou? Se além dela ser assaltada, o cara tivesse, sei lá, sequestrado ela, né? Aí depois já vê que ela não tinha esse dinheiro todo, aí ia querer estuprá-la. Irmãos, depois de estuprar, podia matar, né? Então os livramentos do Senhor, eles são constantes na vida daqueles que o temem. Graças a Deus que foi um assaltozinho, levou o celular dela, graças a Deus, ela está dando graças a Deus que aconteceu só isso. Porque Deus estava ali livrando ela de coisa pior. E assim é a vida da gente também, irmãos. Cada um de nós, o Senhor tem o quê? Tem nos livrado. Tem livramentos que a gente nem passa pela cabeça que foi livramento. Às vezes eu venho dirigindo assim, aí eu erro o caminho, aí entro numa rua e, puxa vida, entrei na rua errada. Aí a minha mulher, calma. A outra rua que tu entrar, podia acontecer um acidente lá. Ou então alguém estava esperando lá para te assaltar. Aí olha assim para ela, rapaz, tu é sábia demais. É mesmo, né? Então, às vezes as coisas acontecem, é Deus dando direcionamento às nossas vidas. É Deus mostrando como nós devemos, né, caminhar. Ó, vai por aqui. Faz assim. Deus, irmãos, Ele está constantemente falando ao nosso coração toda hora. Toda hora. Às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque às vezes a gente tampa os ouvidos para Deus mesmo.
Essa é a grande verdade. Mas o nosso Deus, o nosso Paizinho, o Abba Pai, Ele está querendo o quê? Se relacionar com a gente a todo momento. Então, os livramentos de Deus acontecem constantemente nas nossas vidas. A partir do momento que você acorda pela manhã e dá graças a Deus porque acordou, a partir daquele momento Deus já está te dando livramento. Porque você poderia não ter acordado, ou não é? É. Tem aquela história, né? Morreu, acordou morto, né? Como é que acorda morto, né? O pessoal gosta de falar isso, né? O cara morreu, como foi? Ele estava dormindo, acordou morto. Ixi, né? As pessoas falam essa frasezinha, né? É assim. Então, só o fato de você acordar já é um livramento. E a gente tem que entender, irmãos, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Sinta-se cuidado por Deus. É normal, às vezes, a gente pensar que foi abandonado pelo Senhor? É normal isso, irmãos? É normal, porque nós somos carne, nós somos gente. A gente não escuta, às vezes, a voz de Deus, a gente não entende os princípios, não entende os desígnios de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está brigando com a gente, às vezes que Deus está triste com a gente, às vezes a gente acha que Deus se calou, às vezes a gente acha que Deus não fala mais, a gente às vezes pensa tanta coisa. Mas Deus está dizendo para nós esta noite, irmão, se acalma, eu estou cuidando de ti. Acalma-te, acalma coração, eu estou cuidando de ti. Confia em mim, eu sou o teu Pai. Confia que as coisas que você está pensando que agora podem parecer ruins, aguarde um pouquinho mais, que eu transformarei maldição em bênção. Calma, calma coração, segurança, sabe, irmão? Segurança é um dos benefícios que o nosso Deus, Ele traz para a nossa vida. Porque, irmãos, a gente às vezes idealiza algo muito assim, a gente idealiza muitas coisas nas nossas vidas, a gente sonha com muitas coisas. A gente sonha com isso, com aquilo. Eu sonhei com muitas coisas que eu vi que depois não tem nada a ver com as coisas que eu desejei na minha vida, de sonhar, de ter uma profissão A ou B ou C e tal. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E precisamos confiar mais no Senhor. A segurança que Ele nos dá é de que um dia nós nos encontraremos com Ele e o veremos face a face. Para que a segurança maior do que essa, irmãos? Porque o que nós estamos nesse mundo decaído, o que nós estamos vivendo nesse mundo cheio de coisas ruins, nós não estamos, tipo assim, sabe, se livrando toda hora. Eu tinha um amigo meu, ele dizia assim, rapaz, assim que eu cheguei na polícia, aí ele era meu comandante, aí eu cheguei, eu não era crente, aí a gente fui trabalhar com ele disse assim, rapaz, você sabe dançar lambada? Aí eu disse, sei não, você dança, eu sei, um forrozinho eu sei, não, forró não, lambada, aquele negócio que mexe para cá, mexe para lá. Aí eu disse assim, rapaz, às vezes eu posso até tentar, porque aqui, na polícia, você tem que aprender a dançar lambada, e eu não entendi. Mas por quê? Porque aqui você está todo tempo se livrando das armadilhas que coloca para você. É para cá, é para lá, estou se livrando. Para você não cair, jogar uma casca de banana e você se patifar lá na frente. Porque aqui é cheio de traíra aqui. Aí eu olhei assim, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? A vida é do mesmo jeito. Não estou aqui incentivando os irmãos para aprender a dançar lambada, não. Mas a vida é assim. É ir se livrando. Vem uma coisa para cá, opa, passa para cá, opa, aí outra você se livra para cá. Ou seja, você vai, porque o mundo, ele quer, principalmente o inimigo das nossas almas, ele quer te ver destruído. A palavra é essa mesmo. Ele quer ver você no chão, destruído, acabado, eliminado. Mas o nosso Deus, ele é maior. Ele não vai deixar aqueles que o servem com interesse de coração e com amor, Ele não vai deixar nós sermos destruídos pelo inimigo das nossas almas. Não vai deixar. Você crê nisso, irmão? O nosso Paizinho, Ele cuida de cada um. Mas se fosse assim, eu sou crente há tantos anos,
Isso acontece coisa ruim na minha vida. Será? Sabe por que você diz isso? É porque você só consegue ver coisa ruim. Você não consegue ver coisa boa. Irmão, tem crente, infelizmente, eu digo dizer isso, mas tem crente que não consegue ver bênção na sua vida, não consegue não. Ele só vê coisa ruim. Vou contar aqui uma historinha rapidinho, lógico, isso aqui é uma historinha, não é verdade, tá, irmãos? Diz que está lá no plantão do IJF, estava lá um bocado de gente lá, tudo lá, esperando o médico chegar. Tinha gente lá gripado, tinha gente na cadeira de roda, sentado, tinha gente, um bocado de gente lá esperando o médico chegar. Aí chega o médico era Jesus Cristo. O médico entra, aí todo mundo fica olhando, rapaz, tu viu aí esse médico novo? Pois é. Aí o médico diz assim, entra o próximo. Aí entrou o rapaz na cadeira de roda. Empurrando a cadeira de roda, ele entrou lá. Aí. Não, doutor, eu queria... E ele aqui escrevendo. Não, doutor, eu queria porque eu sinto dor aqui, eu sinto dor aqui, sinto dor acolá. Eu passo muito tempo sentado nessa cadeira e tal. E eu não estou mais suportando. Que se eu passasse um remédio para essas dores que eu sinto aqui nas costas e tudo. Cheio de ferida nas minhas costas, tá? Eu não mexo mais as minhas pernas. E eu queria que o senhor passasse um remédio para mim, por favor. E ele aqui escreve, tá bom, eu vou passar o remédio para você. Fala o seguinte, se levante e vá, que daqui a pouco eu passo o remédio para você. Aí ele se levantou, saiu, foi lá para fora, e os caras, e aí? Como é esse novo médico? É igual os outros, não olha nem para sua cara. Aí foi embora. Andando. Se levanta e vá, que depois eu passo o remédio para você. Se levantou e foi. E aí? É igual os outros, nem olha para a cara da gente. E foi embora. Tem gente, irmão, que não consegue ver as bênçãos de Deus na sua vida, só consegue ver coisa ruim. É Deus abençoando, abençoando, e a pessoa não consegue. Infelizmente. Infelizmente é isso. É assim como a vida do ímpio e a vida do crente também. Tem gente que só murmura. Murmura de manhã, de tarde e de noite. Meu irmão se converteu, está com uns 2 ou 3 anos que ele se converteu, é novo convertido. Meu irmão tem uma pizzaria lá na Vila União. Aí, rapaz, é uma murmuração de manhã, de tarde, de noite, não sei o que. Eu chegava lá, era só para ouvir murmuração dele. Aí uma vez, Deus me usou e disse, meu irmão, você tem uma mulher sadia, você é sadio, você tem 2 filhas lindas, uma está se formando agora em enfermagem, né? A outra está ainda estudando, você tem uma pizzaria, você tem um negócio, você tem um apartamento, você tem um carro novo, o carro dele é bem novinho, é um bichão comprido, um sedã, bonito o carro dele. Meu irmão, que é isso, rapaz? Que murmuração é essa, rapaz? Pare com isso. Deus não se agrada dessa murmuração, daquilo que Deus já te deu. Você tem que estar aí de joelhos, todo dia se agradecendo a Deus, levantando as mãos para os céus. Sabe, irmãos? Aí foi que ele olhou assim para mim, ele não tinha ainda ouvido isso. Aí ele, rapaz, graças a Deus, hoje ele não murmura mais. Graças a Deus. Mas assim, às vezes a gente precisa entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele está cuidando da gente a toda hora, está ali com a gente e tudo mais, e você não consegue ver as bênçãos do Senhor na sua vida, você só consegue ver coisa ruim, infelizmente. Então o nosso Deus, Ele dá o quê? Segurança para nós, dá os livramentos. Ele diz que o anjo do Senhor, olha aí, ó, Ele coloca um anjo do Senhor, e acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ele coloca um anjo. Eu me lembro que eu morava no apartamento na Maraponga, tem um apartamento lá, e aí a porta, de tanta gente esquecer a chave, eu arrombava, talvez eu arrombava a porta, né? E o batente da porta já era quebrado na madeira, né? A porta já era, na verdade, só encostada, e eu botava, trancava, e ela pega. Se um bêbado encostasse na porta, ele entrava, ele caía dentro de casa. Não tinha segurança nenhuma. Aí um belo dia, nessa época eu trabalhava em Tapipoca, aí eu conheci um amigo meu lá e tal, aquele negócio todo, aí o Argeu, que era o meu subcomandante, hoje é o pastor Argeu, né, ele é da Assembleia de Deus de lá, o Argeu, aí ele chegou assim, comandante, tem um rapaz aqui que trabalha com ferragem aqui, ele fez aqui uns portões para nós. Eu disse, rapaz, eu queria que ele fizesse um portão lá para minha casa, porque
Aí ele tem que trocar os batentes todinho, a porta não tem segurança nenhuma, pelo menos botar um portãozinho lá para dar segurança, que eu passo muito tempo fora. A minha filha mora sozinha, porque eu morava com a Kelcione lá na Itapipoca, né? Tinha uma casa lá, eu morava lá, inclusive até os irmãos foram fazer fizemos uma reunião lá, né? Uma vez, né? Estava lá, a Silvânia também estava lá, o Manel, o Gomes, foi um grupo de casais foi para lá, eu me lembro, né? Lá na Itapipoca, não sei se vocês se lembram dessa história, era o pastor Manel Filho. Aí o rapaz fez lá a grade, aí depois eu fiquei lá e eu fui, a minha filha morava lá sozinha no apartamento, eu morava em Itapipoca. Aí eu vi, na viagem que indo para Fortaleza, eu cheguei assim, o rapaz fez o serviço, botou uma grade lá e tal, e depois eu fiquei de trocar os batentes da porta. Estou falando isso por causa da segurança. Aí eu disse assim para minha mulher, rapaz, eu acho que eu fiz uma coisa que desagradou o Senhor. Aí a Kel, o que foi que tu fez, irmão? Que desagradou a Deus? Eu acho que desagradei. Porque ele deve estar pensando assim, rapaz, o meu filho não confia mais em mim. Colocou uma grade, né, para segurar a porta dele lá. Ele não confia mais em mim. Aí eu disse, isso eu falando para a Kel, né? Aí a Kel assim, não, minha filha, Deus não pensou assim, não. Aí eu disse, e como foi que ele pensou? Não, Deus pensou o seguinte, que agora você estava ajudando ele. Se aqui tinha 10 anjos, ele vai tirar 5 e bota para outras pessoas que estão ajudando. Porque agora você aumentou a segurança. Aí eu disse, rapaz, onde é que tu tira essa tua sabedoria, mulher? É mesmo, né? Eu olhei assim para ela, onde é que tu tira essa tua sabedoria? Eu achando que Deus estava desagradando de mim, ó, porque eu não estava mais confiando nele. Ó. Segurança é isso, irmãos. É você confiar no Senhor, mas também você fazer a sua parte. Você fazer a sua parte. Você fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, que é o quê? É a sua própria segurança, a segurança pessoal. Bom, mas em Provérbios 22, 4 diz assim, a recompensa, um outro benefício, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha aí. Eita, aí, esses três agora. Aí. A riqueza, a honra e a vida. Vamos falar sobre a riqueza. Eu botei aqui que não significa que aqueles que temem ao Senhor e são pobres de recursos, entendam bem, que são pobres de recursos, não sejam ricos diante do Senhor. Você se lembra daquela parábola do Lázaro, do rico e do pobre? Né? Apesar de Lázaro ser o pobre, mas ele era o quê? Era rico diante de Deus. Então, a riqueza aqui, ela está relacionada a bens materiais, ela fala, mas também está relacionada a bens espirituais. Fala sobre quanto nós devemos ser ricos na intimidade com o Senhor. A nossa espiritualidade, ela vem trazer o quê? Intimidade com Deus. Existem pessoas que não devem se condenar ou ser desencorajadas porque não são ricas em dinheiro. É o que a gente luta, é o que a gente vai atrás, todo dia a gente busca dinheiro, né? É normal, no mundo que nós vivemos é normal isso. Mas que isso não seja um motivo para a gente entristecer o nosso coração, porque nós não somos, vamos dizer assim, ricos financeiramente. Existe uma riqueza muito maior, que está dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. Essa é a riqueza maior que todo crente, todo homem, toda mulher que serve ao Senhor, ele deve buscar, deve almejar. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado, é um mundo caído, é um mundo corrompido, é um mundo que jaz no maligno. Então, essas riquezas que o mundo oferece não devem ser atrativos para nós. Uma vez eu estava comentando lá em casa, eu gosto muito de falar as coisas, assim, eu gosto muito de falar das coisas de casa. Aí, minha filha, isso foi logo depois que eu me converti e veio as consequências do pecado, e os irmãos já sabem o meu testemunho com a Kel. E a situação lá em casa estava muito difícil, apesar de eu receber um salário bom, mas estava muito difícil. Já falei aqui que
que teve um mês eu recebi R$20,74, está lá. O contra-cheque está lá, eu não guardei, imprimi o contra-cheque, está lá. R$20 eu recebi no meu contra-cheque. Já pensou? Você viver com R$20 no mês, tendo água, luz, 3 meninos pequenos para dar de comer. E aí? R$20. Então, assim, no mundo que nós vivemos, um mundo caído, um mundo corrompido pelo mal, a gente fica atrás dessas coisas mesmo, a gente fica atrás disso, é uma luta constante. Mas eu de uma vez chegando para a minha mulher e disse assim: mãe, filha, não queria nada demais. Eu só queria poder, nessa época que eu estava passando por essas situações, eu só queria poder pagar as contas direitinho e colocar o alimento decente dentro de casa. Só isso. Ou seja, um pedido básico, né? Você ter o alimento dentro de casa. Então a riqueza maior que você pode ter, meu querido irmão, é aquilo que Deus te dá. Porque aquilo que Deus te dá é algo excelente, é sempre muito bom, porque foi dado por Deus, foi dado por Ele. E aí a riqueza, como eu falei, é algo que a gente fica buscando, né, ter dinheiro para poder pagar as contas. E eu sinceramente, eu digo de todo o meu coração, eu nunca, nem mesmo quando não era crente, eu nunca quis ser rico, nunca quis ser rico, nunca pensava em ser milionário, não. Uma vez eu joguei na loteria esportiva, é o novo, na época da loteria esportiva, né? Da zebrinha, coluna 1, coluna 2, o novo, né? Aí ficava o Léo Batista falando de domingo o resultado da loteria esportiva. Os mais novos não sabem, não. Léo Batista faleceu agora, está com uns 15 dias, né? Aí ele ficava falando. Aí eu ganhei na loteria, primeira vez que eu joguei, eu ganhei. Não, foi a primeira vez não, foi uma das vezes, né? Eu ganhei. Aí a minha mulher disse: e agora que tu vai jogar esse dinheiro? Não sei nem quanto é que eu vou receber. Aí eu recebi lá o valor da aposta que eu tinha feito. Parece que na época era 2 cruzeiros, um negócio assim. Eu recebi só o valor da aposta. É que chama, né? O valor da aposta. Aí eu sou um negócio sem futuro. Aí, eu não era crente, nem imaginava, mas nunca pensava em ser rico, irmão. Nunca pensei. É como eu disse, o meu pensamento era pagar minhas contas, né, ter um alimento digno dentro de casa. Era isso. Esse era o meu desejo. Né, proporcionar um filho, uma filha, né, uma escola, livros. Né. E isso foi muito difícil para mim e para a Kel, durante o tempo que a garotada estava na escola. Passava o ano todo sem pagar a prestação da escola. No final do ano eu fazia um empréstimo, não consegui nada para pagar os meses tudinho da escola, né, para poder eles continuar estudando. Né. Então é muito difícil. E eu nunca almejei, nunca busquei ser rico. Uma vez eu disse assim: rapaz, agora, recentemente, já crente, rapaz, é o seguinte, rapaz, eu acho que eu vou jogar nessa mega sena da virada. A minha mulher disse para mim: tu vai jogar? Vou. E aí, se tu ganhar? Rapaz, se eu ganhar, eu nem te conheço. Aí ela começou a rir, né? Não é nada, bichão, tu não vai ganhar, não. Aí eu disse: tá bom, estou brincando. Aí a minha filha jogou lá e tal. E aí, paizinho, deu certo, você jogou? Não jogar nada, tu é doido, eu nunca estou atrás de negócio de jogar em mega sena de virada. Nunca joguei, nem quando não era crente, agora vou negócio de jogo, vou nada, não vou atrás disso não. E aí, tu ganhou? Também ganhei, não. Então pronto, ó, está empatado nós dois. Né? Então, assim, a riqueza, quando ele fala aqui, a maior riqueza que nós devemos buscar, irmãos, é justamente isso, é ter essa intimidade com o Senhor, é poder ouvir a voz do Senhor, é poder ter um relacionamento certo, líquido com Ele, um relacionamento, sabe, de livre, coração livre, aberto, sem máscaras. É isso, irmãos, isso é a maior riqueza que nós podemos ter. E aí, baseado nisso, eu vejo que uma das maiores riquezas que a gente pode ter também, sabe o que é, irmão? Saúde. Saúde, que ele fala em vida, né? No finalzinho, vida, é saúde. Todos nós, todos os dias, nós buscamos por uma melhor saúde, não é não?
Tem um ditadozinho que diz assim, é melhor ter saúde do que dinheiro no bolso, né? O povo diz assim, já vi muitos bilionários, falar depoimento na televisão, lá em redes sociais, já daria tudo que eu tenho para ter de volta a minha saúde. O cara lá com câncer, morrendo, não tem mais jeito. Daria tudo, todos os meus bilhões eu daria para ter a minha saúde restaurada. Por quê? Porque é algo que é dado por Deus, é a nossa vida, é o dom da vida. E nós, como servos do Senhor, precisamos preservar essa saúde, precisamos nos cuidar. Todo dia a gente busca, eu tomo um suplemento A, tomo um suplemento B, vai para a academia, né? Mesmo não gostando, mas vai, né? Faz uma caminhada, faz aquilo outro, ou seja, buscando ter uma saúde melhor. É assim, então quando ele fala que o temor do Senhor, ele nos dá riqueza, honra e vida e saúde, é para que a gente possa entender que viver no temor do Senhor, apesar das dificuldades, Deus está cuidando de cada um. E aí no Salmo 111, 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual foi o rei que pediu sabedoria? Rei Salomão. Ele podia pedir muitas outras coisas, não podia? Mas o que foi que ele pediu? Sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E no livro de Provérbios ele dá vários ensinamentos para nós. Então, Salomão foi considerado um dos homens mais sábios que veio à terra. Salomão conseguiu, naquela época, ser famoso por toda aquela região, porque era um homem sábio, era um homem que exercia sabedoria. E Salomão também fala muitas coisas, e uma delas que eu pude evidenciar aqui, é sobre daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos, daquilo que nós falamos no dia a dia. É importante, irmãos, devemos ter cuidado com as nossas palavras. As palavras, elas têm um impacto muito grande na vida de quem fala e na vida de quem recebe. As palavras, elas têm o poder de destruir, elas têm o poder de construir. As palavras têm esse poder. Controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, é um exercício de sabedoria e principalmente paciência. Às vezes a gente fala sem pensar, e aí já saiu, já foi, não adianta mais. A palavra já foi lançada, e às vezes a palavra lançada ela tem um poder muito grande de destruir a pessoa que está do seu lado. Já pensou você ao lado do seu filho ensinando o dever de casa dele lá? Aí o menino vai e repete uma coisa assim, aí você diz para ele, você é muito burro, você não presta para nada. Já pensou sair uma palavra dessa do pai ou da mãe? E a gente escuta muito isso. Ah, menino burro. Isso é terrível na vida de um garoto, de uma garota, né, que está querendo aprender, está querendo viver, ter sucesso na vida, e ouvir de um pai e de uma mãe que ela é uma desgraçada, é uma pessoa terrível, uma pessoa que não serve para nada, é uma pessoa que só vai dar desgosto para ele, ou para o pai ou para a mãe. A palavra, quando ela é lançada, ela tem poder. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. Antes de falar, pense. Por isso que é tão importante aquele exercício, né, de você contar até 10. É importante. Pense. Porque depois que você falou, meu querido, aí já foi. Diz que a flecha lançada, né, a palavra atirada, né, falada, não tem retorno. E aí, para você tentar desmanchar aquilo que você fez,
leva um tempinho. Então, o rei Salomão, ele falou muito isso, sobre como você deve controlar aquilo que você fala. O rei Davi também falou, lá no Salmo 37, do 30 ao 31, diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Ou seja, o homem que é justo, a mulher que é justa diante do Senhor, a palavra que ele lança é uma palavra de sabedoria. É quando às vezes a minha mulher fala, né? Ela fala assim, eu fico olhando assim para ela: rapaz, onde é que tu busca tanta da sabedoria, né? Ela fala as coisas, eu escuto muito a minha esposa. Então, amados, nós precisamos entender que a sabedoria, ela deve fazer parte da vida de cada um de nós. Muitos casamentos já foram desfeitos, filhos já saíram de casa, filhos já foram destruídos pelas drogas, por uma palavra maldita de um pai e de uma mãe. De um casamento foi desfeito porque não houve o que? Sabedoria dos dois. Precisamos ter cuidado, irmãos, com isso. A palavra que sai é algo que transforma as vidas. Já pensou? Seria muito bom se eu chegasse para um irmão e dissesse: rapaz, que coisa maravilhosa. Irmão, eu estou aqui na igreja, bênção. Meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa, vamos fazer, vamos. Você dá aquela palavra de incentivo, daquela palavra, sabe, de amor para o irmão, para a irmã, mesmo você sabendo que o irmão não tem a capacidade, mas vamos apostar nele. E vamos ensiná-lo. E aí ele vai nos surpreender. Sabe, irmãos? Vai nos surpreender. Bom, o temor do Senhor nos ajuda a amar melhor os outros. O temor de Deus nos faz também amar a Ele, a respeitá-lo e principalmente a reverenciá-lo. O temor do Senhor nos ajuda a adorar com todo o nosso ser. Você procura adorar a Ele com toda a sua força e todo o seu entendimento. O temor em Deus está na obediência e no cumprimento dos seus mandamentos. O temor do Senhor cresce em nosso coração. Como eu falei, no início eu achava que o temor do Senhor era algo, que era aquele pai carrasco, né? Não. Hoje, o temor do Senhor para mim, eu tenho uma outra visão do que é o temor do Senhor. Ele cresce no nosso coração. À medida que nós vamos tendo consciência que o pecado ele nos destrói, à medida que nós vamos tendo consciência que o pecado nos afasta do Senhor, à medida que nós vamos vendo que o pecado só traz consequências graves nas nossas vidas, nós entendemos que o pecado não é uma opção para o cristão. Não é uma opção. O pecado ele deve ser extirpado do nosso meio, porque é algo que desagrada o coração do nosso Deus. Então, quando você começa a temer ao Senhor e crescer nisso, você começa a entender que você não pode jamais desagradar a quem tanto te ama. Devemos ter cuidado com isso, irmãos. Não podemos desagradar a Deus. O amor que nós temos a Ele é algo que, independente de tudo nas nossas vidas, nós temos que adorar, reverenciar o nosso Deus e não desagradar a Ele. Muitos irmãos, muitas pessoas não entendem dessa forma e, infelizmente, pecam, mas pecam descaradamente. Infelizmente. Ou seja, falta temor no seu coração. Coloca aí, irmão, o Salmo 130, versos 3 e 4, por favor. Salmo 130, versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Já pensou? Quem
vai existir diante do Senhor daquele que peca? Quem? Somente em Deus é que a gente encontra o perdão. Somente em Deus é que a gente encontra a vida. Mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante daquilo que nós falhamos e desagradamos o coração do Senhor, mas só há refúgio em Deus, porque Ele é que tem a palavra de salvação. Então, assim, quem subsistirá diante das nossas iniquidades? Ninguém. Mas em Deus, sim, no temor do Senhor, esse sim me dá garantia que apesar das minhas falhas, eu terei o que? Perdão alcançado. E aí, qual é o sentimento que a gente tem diante de uma pessoa que nos perdoa? Falando agora pessoa, não estou falando agora de Deus. Qual é o sentimento carnal, humano que a gente tem? Qual é? É gratidão, né? A gente fica grato quando a pessoa perdoa. Eu queria lhe pedir perdão. E a pessoa não tem problema. Aí você se sente grato, você se sente com o coração cheio, você se sente leve, né? Você tem que começar a ter apreço por aquela pessoa. Imagina a gente fazendo uma comparação com Deus. Então Deus, Ele está a todo momento querendo nos perdoar. Quando tememos a Deus, amamos aquilo que Ele ama, olha aí, e sentimos desprazer naquilo que sabemos que não agrada a Ele. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Temer a Deus é sinônimo de afastar-se do pecado de todas as suas formas. Afaste-se do pecado. Meu irmão, se você tem alguns momentos que você sabe que você está enveredando por um caminho que não é legal, se afaste. Se afaste. Não vá por aquele caminho, porque o Espírito Santo, ele te alerta. O Espírito Santo te alerta. Rapaz, não entra nesse negócio aí não. Rapaz, tu está com muita conversinha nos hábitos com essa menina aí, cuidado. Rapaz, tu está indo muito na loteria, cuidado. Rapaz, tu está indo muito no bar, não, mas eu vou tomar água mineral, cuidado. Rapaz, tu está indo muito para participar de churrasco com bebedeira, cuidado. Cuidado. Não, mas eu sei, eu me garanto. Eu vou lá para o churrasco lá, tem as bebedeiras, mas eles lá bebem lá as bebedeiras, tem uns forró, eles ficam lá, eu não me misturo. Cuidado. O apóstolo Paulo fala, diz, olha, quando eu acho que estou forte, aí é que eu estou fraco. Não é assim que diz? Cuidado. Então se afaste de todas as formas de pecado. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, o apóstolo Paulo, ele enumera alguns. Ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com homens, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele relaciona. E nós sabemos que não é só isso, não, tem muito mais outros pecados que estão relacionados na Bíblia. Romanos 1, de 26 a 27, também fala do pecado. Em o rei Salomão falou em Provérbios 16, 6, diz assim, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Aquela pessoa o homem e a mulher que vive no temor do Senhor, ele sabe que aquilo vai levar a um caminho que vai desagradar o coração de Deus. Ele sabe, porque o Espírito Santo, ele fala. E mesmo assim, a gente teima em ir para um caminho desse. Aí vai só quebrar a cara, infelizmente. Infelizmente. E o felizmente qual é? É que se a gente pedir perdão a Deus, Ele vai perdoar. Graças a Deus por isso. A pessoa que não teme a Deus, ela até reconhece o poder de Deus, reconhece que o Senhor está no controle de tudo, mas não consegue se libertar dos pecados. Não tem forças para sair do cativeiro do pecado.
é uma pessoa totalmente entregue às práticas do mundo. A pessoa que não teme ao Senhor, ela conhece tudo isso. Ela não é nenhuma neófita, não. Ela conhece, ela sabe o que é isso aí. Em Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, conhecia Deus, sabe, tem conhecimento de Deus, conhece a obra do Senhor, sabe o poder do Espírito, conhece, mas mesmo assim se deixou levar. Não deram, não reverenciaram, não adoraram, não deram graças a Deus. Se deixaram levar, foram por caminhos, e aí esses caminhos o quê? Caminhos de morte. Falta temor do Senhor a essas pessoas que agem dessa forma. Segundo o salmista, temer ao Senhor expressa-se em ter prazer nos seus mandamentos. E assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Está lá em Salmo 112, 1. O temor do Senhor reflete-se também na escolha de nossas amizades. Olha aí, ó. Eu achei isso aqui interessante. Tem crente que se converte, mas continua com as amizades do mundo. As amizades das farras, as amizades das bebedeiras, as amizades dos forrós, as amizades que não professam a mesma fé. E aí, e agora? Eu tenho que me intrigar com todo mundo? Se intrigar? Meu querido irmão, minha querida irmã, naturalmente o Espírito Santo vai agindo na sua vida para que você se afaste dessas práticas. Ah, não, mas eu vou lá para levar a palavra. Mas não. Cuidado. É nem eu assisti um vídeo agora, esses dias agora de carnaval, já até engraçado. Lógico, era um vídeo humorista, né? O rapaz chega lá na sala do pastor, todo fantasiado, e o pastor olha assim para ele: vai para onde? Vamos evangelizar no carnaval, pastor, está tudo planejado. Ele todo de chapéu lá e com uma, né, fantasiado. Aí o pastor olha assim para ele: rapaz, os 360 dias do ano, 5 dias tu deixa para evangelizar, somente no carnaval, e outros 360 tu não vai evangelizar. Não, mas nós estamos aqui já Vai não, fique quieto. Quando eu chamar você para o evangelismo, aí você vai, mas nesse aqui não, você não vai não. Né? Então os chamados do mundo, eles são grandes, irmão. Então o cara que vivia, vamos dizer assim, que vivia em forró, se afaste disso. O cara que estava no âmbito de bebedeira, de amigos, só bem, não, mas eu não estou mais bebendo. Sim, mas você está lá no meio. Se afaste disso. O Espírito Santo vai te direcionar para o quê? Para umas novas amizades, a pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que professam a sua mesma fé. Você pode dar uma palavra num ambiente desse para essas pessoas? Pode. Tem familiar que não professa a sua fé? Você pode? Pode. Mas se relacionar com essas pessoas não faz bem. Não faz bem. Diz lá em Salmo 119, 63, diz assim: companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os seus preceitos. Amigo eu sou. Amigo eu sou de todos os que te temem. Aquelas pessoas que fizeram parte do teu passado, que te levaram à derrota, que te levaram ao consumismo do álcool, que te levaram à pornografia, ao adultério, essas pessoas você tem que colocar bem longe de você. Quando eu vivia num mundo de adultério, e depois que eu me converti, acabou-se. Tinha um amigo meu, e aí rapaz, vamos lá. Não, amigo, vamos mais não. Aí chegava outro: ei rapaz, vai dar certo final de semana, até as meninas já estão esperando por nós, as meninas lá. Não, dá certo não, mano. Agora eu sou crente, eu sou servo do Senhor Jesus. Ah, rapaz, tu ficou doido, foi, mano? Foi, doido por Jesus, doido por Ele. Então, amigos, esses amigos são amigos do diabo.
Se um dia ele chegar para mim e permitir que eu leve a palavra, vou evangelizar ele, sim. E já aconteceu. Tinha um amigo meu que era promotor de justiça. Aqui, ele trabalhava aqui na vara aqui no Montes, doutor Wilson. Era das farras da gente lá da época. Um dia eu cheguei lá, não sei o que foi, eu tinha um problema, e era ele. Disse, rapaz, me deu um abraço, quanto tempo, pois não é, rapaz, e tal. Rapaz, e aí? Ah, rapaz, me separei da mulher, ele, né? Ah, foi, se separou? Oi, rapaz, agora eu estou sozinho no meio do mundo aí. É mesmo, é. E aí tu? Não, rapaz, eu vi diferente. E agora eu me casei com a mulher mais ainda, agora eu sou mais casado com ela ainda. O que foi que tu fez? Eu me converti ao Senhor Jesus. Rapaz, tu foi mesmo? Foi, eu me converti a Ele. E aí, rapaz, pensa numa bênção. O Senhor renovou meu amor pela minha esposa. Mas rapaz, eu não tive essa sorte, ó cara. Você não procurou Jesus. Vamos procurar agora? Não, depois a gente conversa sobre isso, né? Tá bom, doutor. Então, amigos desse tipo, a gente coloca afastado de nós. Agora, se tiver a oportunidade de a gente evangelizar para ele, a gente evangeliza. Nós agora somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Essas amizades ficam para trás. A nossa santidade também é outro item, ela é aperfeiçoada no temor do Senhor. A nossa santidade. A santidade nós devemos buscar, porque sem ela, a palavra de Deus diz que ninguém verá a Deus. Então devemos buscar, e viver no temor do Senhor, você vai o quê? Desenvolvendo isso. Aquilo que você fazia, você não faz mais de ruim, que desagrada o coração do Senhor. Você não faz mais. As suas palavras que saem da sua boca, não são mais palavras de maldição. São palavras de bênção. Você quer ver o quê? O crescimento do outro, você quer ver a felicidade do outro, a alegria do outro. Isso é que te alegra. Quando você vê uma pessoa, um cristão, um crente, um irmão da sua igreja, alegre. Isso deve alegrar você também. No temor do Senhor, o cristão anda seguro em todos os seus caminhos. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Está lá em Salmos 25, 12. Irmãos, é tanta coisa que eu encontrei sobre o temor do Senhor. Se a gente fosse falar aqui, é no mínimo umas 2 horas, já estamos pertinho de terminar já. Devemos viver, ter uma vida santa diante de Deus. O temor do Senhor não é, como eu falei, não é ter medo dele, mas sim honrá-lo, agradar, reverenciá-lo, amá-lo, principalmente ser íntimo de Deus. Já pensou qual é o pai que não se alegra em ver seu filho chegar até si? Qual é o pai que não se alegra em ver o filho buscar ter intimidade com ele? Qual é o pai que não se alegra ao ter um relacionamento com o seu filho? O temor do Senhor, ele traz uma comunhão íntima com o Pai. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, Lá em Salmo 25, 14, eu já falei. No temor do Senhor, o cristão encontra a bondade do Pai. Como é grande a tua bondade, outro benefício, a bondade de Deus. Que ele diz assim, lá no Salmo 31, 19, como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. É grande a bondade, não é bondade pouquinho, não é grande. Da qual usas perante os filhos dos homens para com os que te se refugiam. Deus tem uma grande bondade para ti, aqueles que temem. No Salmo 103, no verso 10 e 11, dizia a misericórdia de que diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Já pensou se a gente fosse retribuído conforme o que a gente faz de ruim? Tem ninguém bom aqui. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. A misericórdia do Senhor é grande para aqueles que o temem ao Senhor. Se a gente não tiver com esse pensamento
de que devemos agradar ao Senhor, amar a Deus e reverenciar, de viver diante do Senhor com inteireza de coração, sem pecado. Sabe? Você vai ver os benefícios fluir na tua vida e da tua família. Vão fluir naturalmente. Se não fosse as misericórdias do Senhor, irmão, nas nossas vidas, hein? Como é que nós não estávamos agora, né? No mesmo Salmo 103, no verso 17 e 18, diz assim: mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade, para com que os temem, a sua justiça, para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O amor de Deus é de eternidade a eternidade, para aqueles que o temem. O temor do Senhor deve fazer parte da vida de todo cristão, de todo crente. Já estou terminando, irmãos. O amor de Deus, ele é eterno, não vai passar. E esse amor, ele vai até a eternidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está lá no Salmo 126, 1. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Temos muitos benefícios, irmãos, de viver no temor do Senhor. Bom, mas como eu falei no início da pregação, do ensino, mas como a gente demonstra o temor do Senhor? Como? Então vou dar aqui algumas dicas. Se você já está no meio dessas e tem mais algumas outras, show. Se você não está, opa, eu preciso melhorar nisso. Daí que é o culto de ensino, doutrina é para isso, né? Diz assim: obedecendo aos mandamentos de Deus, primeiro. Seguindo os caminhos de Deus, em vez dos próprios desejos, ou seja, fazendo a vontade de Deus, não a sua vontade. Viu aí? Segundo é esse: fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Confiando em Deus e em suas promessas. Você confia no Senhor? Confia? No meio das dificuldades, das tribulações, no meio da morte? E reverenciando Deus acima de tudo. Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Os benefícios do temor do Senhor, eles são reais para as nossas vidas. Nós podemos vivenciar isso hoje. Hoje. Temos muitos crentes, muitos irmãos que vivem no temor do Senhor. Tem muita gente que vive nisso. Tem muita gente que sente o cuidado de Deus. Tem muita gente aqui que sente a segurança. Tem muita gente aqui que se sente abraçado pelo Senhor. Tem gente que é próximo, muita gente aqui que é próximo de Deus, porque vive no temor do Senhor. Viver no temor do Senhor também mostra o quanto nós somos íntimos dEle. Eu sei que tem muita gente aqui. E se você ainda não consegue vivenciar isso na sua vida, irmão, eu começo a clamar pela sua vida e pela minha vida, para que a gente possa buscar isso mais. Viver no temor do Senhor, eu vou repetir, é obedecer os mandamentos de Deus, seguir os seus caminhos, ou seja, fazer a vontade dEle e não a sua vontade, confiar no Senhor e as suas promessas e reverenciar Ele acima de tudo. Eu quero renovar nessa noite, partindo de mim, a minha fé no meu Senhor. A cada dia, a gente precisa confirmar no nosso coração, irmãos, que nós precisamos viver no temor do Senhor, agradar o nosso Deus, mais ainda. Eu queria pedir o pastor Alex para vir aqui, pastor, e os irmãos que quiserem renovar esse compromisso com o Senhor, eu vou ficar aqui embaixo, eu sou o primeiro. E o pastor vai orar pela minha vida. Quem quiser vir, pode vir também. Mas eu vou estar aqui agora.
E vou pedir ao Senhor, e pedir ao pastor que ore pela minha vida, para que assim eu possa continuar vivendo no temor do Senhor, para que eu possa entender que não há outro caminho, senão no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amados,